uma mulher vestida de sol, um dragão vermelho de 7 cabeças e uma guerra nos céus. Olha, o capítulo 12 do livro de Apocalipse é sem dúvida um dos textos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Ele joga a gente bem no meio de um drama cósmico. Então vamos mergulhar fundo nisso e decodificar juntos o que essas visões realmente significam. A cena já começa de uma forma assim espetacular. Sem nenhuma introdução, a gente já dá de cara com esse grande sinal no céu. Uma mulher gloriosa, toda adornada com o sol, a lua e as estrelas. Essa imagem por si só já prepara a gente para algo de proporções épicas. Uma história que vai muito além do nosso mundo. E é exatamente aqui que a investigação começa. O capítulo logo de cara apresenta um conflito central, um mistério a ser desvendado. Afinal de contas, quem são os protagonistas dessa história? As fontes que analisamos se concentram em responder essas perguntas usando as pistas que estão dentro do próprio texto. Ok, para entender a história, primeiro a gente precisa saber quem são os personagens. O capítulo nos apresenta 3 figuras centrais: a mulher, o dragão e o filho que ela dá à luz. Vamos ver o que o texto nos revela sobre cada um deles. O primeiro personagem é identificado de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. O próprio texto, alguns versículos mais para frente, entrega o nome e a identidade do vilão. É Satanás. Isso já nos dá a primeira chave para decifrar o capítulo inteiro. O conflito é, na sua essência, espiritual. Em seguida, temos o filho. A descrição de que ele vai reger todas as nações com vara de ferro é uma citação direta de uma profecia messiânica lá do Antigo Testamento, que se refere claramente a Jesus Cristo. Então, a identidade do filho também fica clara. Ele é o Messias. E por último, a mulher. A coroa de 12 estrelas é a pista crucial aqui. Os comentaristas que consultamos conectam essa imagem diretamente com o sonho de José, lá no livro de Gênesis, sabe? Onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele, representando a família que se tornaria as 12 tribos de Israel. Portanto, a mulher simboliza a nação de Israel, de onde o Messias veio. Então tá aqui um resumo bem claro. A mulher é Israel, o filho é Jesus Cristo e o dragão é Satanás. Com os personagens identificados, a gente pode agora entender a narrativa que se desenrola. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Uma das maiores dificuldades de Apocalipse 12 é que os eventos não são contados em ordem cronológica. As fontes descrevem esse capítulo como uma espécie de revelação parentética, ou seja, um resumo da história da humanidade, mas do ponto de vista do conflito espiritual, pulando entre passado, presente e futuro. Mas se a gente organizar os eventos em ordem, a história fica muito mais clara. Ela começa lá no passado remoto, com a rebelião de Satanás e a queda de 1/3 dos anjos. Depois, avança para a história bíblica, mostrando perseguição de Satanás a Israel para tentar impedir o nascimento do Messias. Em seguida, chega na encarnação de Cristo e na sua ascensão. E, por fim, salta lá para o futuro profético, descrevendo um tempo de perseguição e proteção divina. Este slide aqui ilustra essa estrutura não linear de um jeito brilhante. Um dos momentos mais dramáticos do capítulo, sem dúvida, é a guerra no céu. Esse evento é um ponto de virada, mudando drasticamente a natureza do conflito espiritual e as consequências disso para o nosso mundo. O texto descreve uma batalha literal nos céus. Miguel, o arcanjo, lidera os anjos de Deus contra o dragão e seus anjos. De acordo com as fontes, essa batalha futura marca o momento em que Satanás perde permanentemente o seu acesso aos céus. Ele é expulso de vez. E essa expulsão muda absolutamente tudo. Antes, o papel principal de Satanás no céu era o de acusador, sempre apontando as falhas dos crentes diante de Deus. Depois de ser lançado aqui na Terra, o foco dele se torna perseguição direta, furiosa. O conflito se intensifica e se torna muito mais pessoal para quem está na Terra. O texto é explícito sobre as consequências. Ai dos que habitam na terra. A fúria do dragão aumenta muito, porque ao ser expulso, ele sabe que seu tempo é curto. A guerra que antes tinha uma frente celestial, agora se concentra totalmente aqui, na terra. O capítulo também menciona um período bem específico de proteção para a mulher, 1260 dias. Esse número, que também aparece como um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, corresponde a 3 anos e meio, um período chave na profecia bíblica para a perseguição do fim dos tempos. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa para nós? Para além de decodificar os símbolos, Apocalipse 12 carrega uma mensagem muito profunda sobre a natureza da realidade espiritual e sobre como a história vai terminar. Vamos ver o que a gente pode tirar disso. Juntando tudo, as fontes nos mostram um quadro bem claro.
Por um lado, o conflito é real, é constante e tem raízes celestiais. Mas, por outro lado, a mensagem é de esperança. A proteção divina é garantida, a derrota do inimigo é certa e a vitória final já está assegurada. É um lembrete de que existe uma ordem por trás do caos. E qual é o caminho para essa vitória? O versículo 11 nos dá uma fórmula clara e poderosa. A vitória sobre o acusador não vem da nossa própria força, mas sim de duas coisas: confiar no sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro, e proclamar com coragem a fé, a palavra do testemunho. Então, a gente chega no ponto crucial. Este capítulo nos desafia a ver o mundo de uma forma diferente. E se a história não for apenas uma sequência de eventos humanos, mas o palco de um conflito espiritual? Se isso for verdade, como isso muda a forma como a gente interpreta tudo, desde o passado até o presente? E a gente termina com essa frase. Ela revela a motivação por trás da fúria do dragão, o desespero. Ele age com grande ira não por estar em uma posição de força, mas por saber que a sua derrota é inevitável e que o seu tempo está acabando. É um lembrete poderoso de que, apesar do caos aparente, o fim da história já foi determinado.